Jesus veio para quebrar as tradições, aquelas que eram apenas tradições e meras religiosidades. Em Mateus 15, nós temos aqui que Jesus Jesus e a tradição dos anciões. E a pergunta, o que contamina o homem? Em Mateus 15, de 1 a 20, diz que então vieram a Jerusalém, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa das vossas tradições? Então, por causa das tradições, às vezes transgride. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará o teu pai ou a tua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouve e entendei, Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vos não entendeis ainda? Não compreendes que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração procede mau desígnio, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. E aí nós vemos que uma outra história da mulher cananeia em Mateus 15, de 21 a 28, que partindo Jesus dali, tirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamar atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então nós vemos aqui num momento ele reprovando o coração dos saduceus e dos fariseus. Eram dois grupos políticos, e um era um grupo, na verdade, muito político e o outro muito religioso. Os fariseus muito religioso e os saduceus muito político. E olha que interessante que todos os dois eles reprovaram. Ele reprovou, Por quê? Porque eles falavam das leis, eles conheciam como ninguém delas, porém eles não davam, eles não davam exemplos de que realmente
eles acreditavam, né, em Deus, o Criador de todas as coisas. E agora nós temos essa mulher cananeia. A princípio parece que ele estava fazendo o desfeito, mas ele sabia do coração, né? E ele queria talvez provar, né, se realmente ela insistiria e qual seria o tamanho da fé dela. Porque às vezes nós questionamos diante de uma negativa, a gente já, né, se dá por vencido. E ela insistiu. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos, como diz aqui em Mateus ainda 15, né, de 29 a 31, que diz que partindo Jesus dali foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e o largando junto aos seus pés. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães também que acontece, né, de pães e peixe, em Mateus ainda 15, né, porém agora de 32 a 39, que diz que chamando Jesus seus discípulos, diz: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. A preocupação dele, né, é muito interessante. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tanto pães para fartar a grande multidão? E lembrando que eles já tinham tido uma situação dessa antes e ele fez, né, milagre. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixes. Então, tendo mandado o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos os homens comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Interessante nós percebemos aqui que em alguns momentos ele não fazia milagres, não intervia, como na morte que nós estudamos anteriormente de João Batista. Mesmo preso, ele continuou o seu ministério, não foi chamado, quer dizer, Deus permitiu aquela situação. E agora que diante dessa situação aqui, das pessoas ali, ele sabendo, né, o que lhes sucederia ao retornar famintas, ele interviu. Então isso leva a reflexão de que ele intervém quando há realmente uma necessidade. Então por isso que existe aquela parte, né, que ele diz lá no deserto, né, para Satanás, quando ele tenta ele fala: não colocar em prova seu Deus, com outras palavras, né? E os fariseus e os seduceus continuam e pedem um sinal agora do céu. Em Mateus 16, de 1 a 4, eles dizem: aproximando-se os fariseus e os seduceus, tentando, pediram-lhes que mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chega a tarde e dizeis: haveis bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ele ainda faz uma analogia muito interessante entre os fariseus, os saduceus, como eu disse, um grupo era muito político e o outro, né, diferente dos fariseus, dos saduceus políticos, os fariseus eram muito religiosos, né? E ele compara eles ao fermento, né? A um fermento. Os fariseus e os saduceus, o fermento dos fariseus e dos saduceus, ele diz aqui em Mateus 16, de 5 a 12, o seguinte: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão? Percebendo-o, Jesus disse: por que discorrei-vos, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão?
Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos seduceus? Então entenderam que não lhe dissera que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Porque o fermento, né, na ideia que os saduceus e os fariseus, eles sempre incrementavam, sempre colocavam a mais, né, a ideia do fermento de crescer, de parecer algo que não, na verdade, não era. Olha que interessante, né? E aí que nós temos ainda a confissão de Pedro em Mateus 16, de 13 a 20, né, que diz que indo Jesus para a banda de Cesárea de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que o revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e que ligares na terra, ligarei no céu, e o que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse, né? Então ele advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição ainda em Mateus 16, né? De 21 a 23, ele diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então aqui mostra que ele começou, né, a falar sobre, predizer, né, sobre o que ocorreria com ele. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: olha que interessante, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Interessante que no mesmo momento aqui que a confissão de Pedro, ele exalta ele como pedra e que sobre ele seria levantado sua igreja, agora logo em seguida, no mesmo capítulo, ele o reprova, né, e diz para arredar-se que ele era uma pedra de tropeço, e ele ainda usa o termo, né, Satanás. Então, para vermos que a mesma pessoa sendo usada e tendo o Espírito ali em discernir que não foi por carne, como Jesus diz, né, e foi o próprio Pai que revelou que ele era Cristo para Pedro, agora Pedro deixou com que o mal se aproximasse diante desse momento. Por quê? Porque nesse momento tinha um pouco do Pedro, que era aquele cara que tomava decisões precipitadas, né, e fazia as coisas às vezes de uma forma enérgica, de uma forma sem pensar, e ele vai e admoesta, quer dizer, ele deixou com que o mal falasse mais alto nesse momento. É muito interessante isso, porque às vezes a gente acha que a pessoa que fala do Espírito, né, que no momento demonstra Deus, não pode ser num outro momento usada por uma coisa ruim. E aqui Pedro, em 2 momentos, ele é usado diferentemente. Num, para dizer o que nenhum outro discípulo soube perceber, né, que ele era falar, né, que ele era Cristo, Filho de Deus vivo. E no outro momento ele fala que Jesus não poderia deixar aquilo acontecer com ele, dele ser colocado nas mãos, né, dos escribas e ser morto. E aí Jesus percebe que ali era uma cilada, né, maligna. Então é muito interessante essa passagem. E o discípulo, né, de Cristo deve levar
a sua cruz. Isso é narrado finalizando o estudo aqui no capítulo 16, de 21 a 23, de 24 a 28, né, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir por mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. O que Pedro devia fazer, porque matar aquele homem, né, que gostava de tomar decisões precipitadas e agia por impulso. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveitaria o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então é muito interessante, né, percebermos que ele fazia as obras dele, ele nunca tirou a espada de Pedro. Pedro, você vê que depois a gente vai ver no momento, né, que ele é preso, que Pedro tenta inclusive cortar a orelha de um soldado, né, e ele admoesta ele e cura a orelha ali, repõe, né, a orelha do soldado. E ele nunca, em um momento, ele falou: Pedro, você não vai andar comigo com essa espada, né, embainhada e tal. Ele simplesmente deixou cada um dos discípulos ser o que eles eram. E ele sabia do B.O. de cada um. Ele trabalhava através de lições, de exemplo, né, e frutificava e dava fruto. E através de lições ele foi ensinando. Teve os que o seguiram, teve uns que por um momento o seguiam e por outro momento voltaram atrás, titubearam, mas ele permaneceu sempre, né, intacto, como Cristo, né, o Filho de Deus vivo. E mesmo Pedro reconhecendo isso em um momento, né, tendo esse discernimento, depois ele vem sendo usado e repreendido por ele. E ele continuou o trabalho. E mesmo Judas, ele sabendo dos B.O. de Judas, dos problemas que ele tinha principalmente com o dinheiro, ele também só dava exemplos. Ele não chamava atenção, ele não dava lição de moral, ele simplesmente, através de parábolas, metáforas e através de sua imensa sabedoria, ele ia com amor passando, né, essa forma que um verdadeiro cristão deveria agir e ser. E ele também sabia da dificuldade, né, de nós como humanos. Por isso a propriedade dele se preparar em 30 anos, né, 10 anos para cada ano de ministério, que é dos 30 aos 33, e passar por essa experiência, né, na pele humana, para sentir como que é, para ter propriedade. Por isso na cruz lá ele chega a dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Esse é o amor que sempre Cristo nos passa. Amém? Que nós aceitamos os outros, né, e percebemos que tudo é um processo. Com amor, você passa o amor de Cristo e Deus vai fazer o trabalho na vida de cada um. É um processo lento, né, e necessário. Às vezes a gente acha que tem que ser tudo rápido, né, do nosso jeito, mas não. A gente tem que levar só o amor. E quando ele é apaixonado por o amor de Cristo, como Pedro, no segundo encontro, já depois que Jesus ressuscitou, que a princípio ele foi a ele só pelo que ele podia oferecer, e quando ele teve esse encontro realmente, depois dele já ressuscitado, ele viu o quanto ele era amor, porque ele estava ali e ele pensando, né, poxa, né, será que ele, por eu ter negado, e ele olha para ele com olhos de amor, como a gente vai ainda estudar. Então ele sempre, né, pregou que nós devemos também passar o amor. O que vai acontecer com cada um e com Deus, isso aí é um trabalho de Deus. É Ele que vai trabalhar com cada um. Só Ele. Não adianta a gente tentar fazer o trabalho dele. Amém? Em paz.